Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de 1 ao 4. Bom, Getúlio. 1 Reis, perdão. 2 Reis, capítulo 5, verso de 1 a 4. Quantos acharam? Amém? Podemos ler? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra, porém era, diga leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, tinha uma menina nessa história. Diga para a pessoa que está do seu lado, tinha uma menina nessa história. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Verso 5 diz: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te escrevi, Naamã, meu servo, para que o cures de toda a sua lepra. Diga: Naamã foi curado de sua lepra. Esse texto nos convém e nos arremete a falar nessa tarde de um milagre. Alguém aqui precisa de um milagre? Eu pensei que só eu precisaria de um milagre. Mas nos arremete a uma situação de um milagre desejado que aconteceu na vida de um homem chamado Naamã, que se encontrava completamente leproso. E esse texto diz que Naamã era um general de guerra. Ele era um homem completamente convicto de quem ele era. E ele era um homem completamente poderoso no seu tempo. Naamã, ele estava leproso, mas ele era alguém muito importante. Ele era um general do rei da Síria. Mas esse texto fala de um milagre que aconteceu na vida deste homem que parecia ser impossível. Um milagre que teria sido impossível sem um testemunho valoroso de uma menina, que esse texto fala. De uma moça que estava ali, que serviria a esposa desse general, que nós chamaríamos hoje de secretária, ou chamaríamos hoje de empregada, e uma pessoa que foi empurrada, convencida pelos seus pais, para ir a estar junto com aquele homem, mas aquela mulher, aquela menina, era necessário estar ali. Ela precisava estar ali porque ela era uma figura extremamente importante e serviria a esposa desse general. Este relatório que a palavra do Senhor nos traz essa tarde foi uma das histórias mais propagadas da palavra de Deus e que tem feito muitas pessoas entender a necessidade de obedecer à palavra do Senhor. Tem alguém crente aqui? Tem alguém que veio essa tarde aqui a essa conferência que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não é crente, mas foi convidado por alguém dessa igreja e veio a esse culto essa tarde? Tem alguém aqui? Levante sua mão para que eu veja.
Ali eu tenho uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5 pessoas. O que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão estar ouvindo, você não vai entender muita coisa. Você, Naamã, quem é Naamã? Sabe quem era Naamã? Hoje tu vai saber quem era esse cara hoje de tarde, ok? E ele era um homem importante, era muito famoso no seu tempo, na sua época. Ele era alguém que, se falasse que Naamã estaria ali em um lugar, ele chamaria a atenção de muitas pessoas, porque era alguém de muito valia. Agora, Naamã, ele estava passando por uma situação muito difícil na sua vida. Agora, queridos, o que é a história do filho pródigo? Ela representa no Novo Testamento. A história de Naamã, ela tem uma representatividade no Antigo Testamento. Naamã era um homem, ele era o cara, ele era o tal do seu tempo, mas ele era leproso. Ele estava cometido de uma enfermidade muito difícil, chamada lepra. Ao alcance dele estava quase tudo o que um homem desejava. Você deseja muitas coisas na sua vida? Sim ou não? Não tem erro nenhum desejar, ok? Mas Naamã tinha tudo ao seu alcance, tudo que ele queria, tudo que ele desejava, mas ele, como um general do exército, ele tinha uma autoestima extremamente elevada. Observe, queridos, eu não tenho dificuldade de autoestima baixa, eu tenho uma autoestima muito elevada, ok? Mas isso nem sempre foi assim. Eu era um indivíduo extremamente leproso de alma. Eu era doente, extremamente doente. Se você me olhasse com um olhar diferenciado, eu ficava preocupado o que você estava pensando de mim. Ué, o pastor não olhou comigo, não olhou para mim hoje da mesma forma que ele olha. Ele olhou diferente. O que será que já falaram para ele? Isso me angustiava. Eu nem dormia direito pensando no que o pastor estaria pensando de mim. E o que falaram para ele, quem falou para ele, o que falou para ele. Olha que quanta doença, irmãos. Aqui não tem ninguém assim. Mas Naamã tinha uma autoestima muito elevada. Agora, você já pensou, uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada é acometido de uma enfermidade que vai abater a sua vida. Exemplo, uma mulher, a mulher é mulher, né? Mulher é bonita de natureza. Sim ou não? Mulher foi algo fantástico que o Senhor criou. Homem, só Jesus na causa. Não é verdade? Mas Naamã, com sua autoestima elevada, ele foi acometido de uma lepra. Lepra cai os dedos. Lepra cai pinto. Cai tudo que está pendurado. Lepra é um negócio terrível. Sim, irmãos. Lá em Manaus tem alguns leprosos que vão para o sinal pedir esmola. Eles têm que levar um saquinho para a gente jogar o dinheiro dentro, porque cai os dedos. É um negócio terrível. Agora me diga alguém que tem uma autoestima muito elevada passar por uma situação dessa, de uma enfermidade. Eu conheço pessoas que venceram o câncer por causa de uma autoestima. Romperam com essa enfermidade porque tinham uma autoestima muito elevada e não aceitaram o diagnóstico de um médico, e elas conseguiram vencer um câncer. Agora você imagina, você recebe um diagnóstico que muitas vezes lhe abate, lhe fere. Exemplo, a médica disse para mim que eu fui diagnosticado com rim policisto. Alguém sabe o que é isso? Eu também não sabia até ser diagnosticado com isso. Rim policisto são vários cistos no rim, ok? Não é um cisto, são vários. Não é uma doença adquirida, é genético, vem nos genes da família.
A cada geração, 3 são acometidos. E na minha geração, segundo o médico, foi acometido. Digo, logo eu? Por que não outro? Ele disse, você já estudou na sua família se tem alguém com esse problema? Até então, não. Mas quando eu fui pesquisar, eu tenho 2 tios que tiveram e faleceram. E pasmem vocês, o terceiro era meu pai. E ele foi curado. E o rim dele não tem um cisto sequer. Meu pai é assembleano, tá? Reteté. Quando a médica falou assim, você já foi numa clínica de hemodiálise? Eu disse, nunca fui. Pois você precisa ir, que um dia você vai precisar. E ela ficou muito chateada, porque eu digo para ela, está amarrada e repreendida em nome de Jesus. Eu nunca vou precisar disso, porque eu sirvo um Deus que cura qualquer enfermidade, e Ele vai me curar disso daí. Ela ficou tão chateada que ela jogou os exames na mesa. Agora você imagina, uma pessoa com a estima baixa, com a autoestima baixa, eu vou morrer. Porque o diagnóstico condenado, ele pode ser expelido ou ele pode ser recebido na sua alma. Em momento algum, irmãos. Eu fiquei abatido. Quando eu falei ao apóstolo René, ele disse assim para mim, nunca fique com diagnóstico só de um médico. Você tem que ir no mínimo em 5. E eu fui em 5 frenologistas. E o 5º disse para mim assim, você vai morrer. Eu digo, eu tenho certeza. Mas você vai morrer lá para os 85 anos. Eu disse, é isso aí. 85 tá bom. 85, 86, 87, 88, 89, 90 tá bom. Ele disse, pastor, o médico falou para mim, pode comer sua carne, pode tomar o seu café, pode tomar sua cerveja. Aí eu disse, cerveja, doutor? Ele, estou brincando. Pode fazer o que você quiser. Porque eu tenho um paciente que morreu há 3 semanas atrás. É meu paciente há 40 anos. E ele tinha rim policístico. Ele morreu de infarto. Mas ele não morreu de problema no rim. Eu digo, não, eu vim aqui só para cumprir um protocolo. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus diz que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os projetos e sonhos que Ele tem para a minha vida. Isso é uma pessoa decidida e resolvida. Eu poderia ter ficado, ai meu Deus, meu rim. Eu cheguei para meus 12 e disse, é o seguinte, vocês vão ter que orar para mim ser curado. Porque senão eu vou querer um rim de cada um, de qualquer um de vocês aqui. Quem é que pode me dar um rim? Ficou todo mundo calado. Ficaram calados. Porque a gente só precisa de um para viver. A gente tem 2. Aí como todo mundo ficou calado, eu disse, eu quero o teu, tá bom, Pierre? Tá bom, pastor. Eu dou, se o senhor precisar. Eu digo, eu não vou precisar, porque o Deus que curou o meu pai é o Deus que vai me curar desse negócio. Naamã, ele estava leproso. E era um homem que tinha uma autoestima extremamente elevada. Mas quando ele foi diagnosticado com essa enfermidade, e as pessoas precisam entender a necessidade de obedecer à palavra do Senhor, o que esse histórico de Naamã fala é que este homem era valoroso, ele tinha muito prestígio, mas ele era doente. E uma pessoa doente, ele se torna uma pessoa inválida. Ninguém quer. É uma pessoa que está passando necessidades de enfermidade, mas ao alcance dele estava quase tudo que um homem desejava na sua vida. Porém, o que ele mais precisava era de cura. Porque o texto diz que ele estava mal. Existem problemas que estragavam a situação de Naamã naquele momento chamada lepra.
A situação que estragava a vida daquele homem era lepra. Eu ouvi o testemunho na TV de uma apresentadora que está com câncer no seio. O nome dela é Sabrina Parlatore. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Só eu e você. Um outro chamado Edson Celulari, que está também com câncer. Alguém já ouviu falar desse homem? Ok? Ambos disseram assim: depois dessa enfermidade, eu me tornei mais gente e mais humilde. Passei a entender mais as pessoas e aprendi a valorizar mais a minha vida. Ambos são ímpios. Disseram que aprenderam a valorizar mais a sua vida. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Você pode ter tudo o que você precisa. Você tem carro, você tem casa, você tem uma família linda, você tem tudo o que você deseja. Mas se você tiver uma lepra na sua alma, e se você tiver uma enfermidade na tua alma, você precisa ser alcançado pela cura do Senhor imediatamente. Eu costumo dizer que você pode ter tudo o que você precisa na sua vida, mas se você não tiver saúde plena, repita isso comigo, saúde plena. Alguém sabe me dizer o que é saúde plena? Alguém aqui nesse auditório? Levanta a sua mão e diz assim para mim: pastor, saúde plena é isso. Alguém pode dizer? Hã? Ninguém, irmãos. Arrisca aí. Saúde plena. Rapaz, você é crente. Saúde plena é corpo, alma e espírito. Se você tiver essas três coisas, você é a pessoa mais livre da face da terra. É a vida de Deus se manifestando sobre a sua vida. E Deus vai te dar muita saúde plena. Parabéns aos três que receberam. Deus vai lhe dar muita saúde plena. Deus vai lhe dar saúde no corpo, Deus vai te dar saúde na alma e Deus vai te dar saúde no espírito. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. É possível que um homem hoje, em dia, no mundo que nós vivemos hoje, chegue a alcançar o mesmo mérito que Naamã alcançou. É possível alcançar o mesmo prestígio? Sim. É possível hoje em dia alguém alcançar fama? Sim. É possível hoje em dia você enriquecer? Pode me responder? Sim. Mas se alcançar tudo isso e lhe faltar uma experiência com Deus, você não tem nada. Se você alcançar essas coisas e não tiver uma experiência com Deus, na realidade, você não alcançou nada na sua vida. Queridos, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela não passa de trapos imundos. É o que está descrito na palavra de Deus, o que nos faz muita falta. Cada um de nós aqui como seres humanos é obedecer o que Deus chama de coração humano e ser conduzido a uma relação pessoal com Jesus Cristo. Os mensageiros, alguém aqui é profeta? Quem é profeta aqui? E os outros são o quê? Eu vou perguntar de novo. Tem profeta aqui neste lugar? Eu não me convenci. Tem profeta neste lugar aqui? Tem pessoas que estão aqui nessa tarde. Teu nome? Renan. Que dizem assim: eu nunca vou falar ali naquele altar porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu me tremo todinho. Eu vou bloquear e não vou conseguir falar nada. Eu nem sei se eu chegar lá eu vou conseguir dar conta do recado. Ou talvez você sai para o evangelismo e você vê muitos irmãos evangelizando, mas quando você chega diante de uma pessoa não sai nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bonita
tua pele é de avelã, né? Como é teu nome? Elis. Não importa o mensageiro. O que importa é a mensagem. Alguém está me entendendo aqui? Ontem eu falava com o pastor Nobuio que, pastor, não me chame mais para ministrar em conferência de jovem. Eu já sou um senhor de 42 anos. Eu não sou mais jovem. Você ficou chocado agora, né? Me chame para ministrar encontro, aniversário de igreja, aniversário de apóstolo, conferência de igreja. Mas jovem, eu não consegui nem pular ali em cima do menino. Eu não me vejo mais fazendo isso. Se eu passar 2 minutos, Rafaela, saltando que nem o Jonatas estava aqui, eu coloco o bofe tudo para fora. A gente tem que respeitar o tempo. Eu sou pastor de jovens há 15 anos. Agora eu sou um senhor de 42. Mas vocês jovens precisam das experiências dos mais maduros. É muito bom a gente saltar, pular. Eu vi aqui, eu digo, isso é congresso de jovem. Você dançar, você pular, você gritar, você celebrar, você dançar. Isso é congresso de jovem. Eu acho isso fantástico. Mas eu não consigo mais, eu estou velho. Estou com 42. E hoje eu venho aqui para você para dizer que não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. Você que está aí sentado no fundo da igreja, porque tem vergonha de sentar na frente, eu posso ir até aí ou vou dar microfonia? Você que gosta de sentar no fundo, que não gosta de sentar à frente, porque tem constrangimento, porque tem vergonha. Você sabia que Deus gosta de arrancar os do fundo para colocar na frente? Deus gosta de pegar aqueles que não são para que sejam. Eu era um indivíduo que gostava de sentar em fundo. E em 3 meses congregando no Ministério Internacional da Restauração, eu disse um dia para Deus: eu preciso ser curado das minhas enfermidades de alma. Eu era doente. Eu era um indivíduo que tinha empresas. Eu tinha 3 buffets. Você sabe o que é buffet? Eu tinha 3. 2 adultos e 1 de criança. Eu fui empresário 21 anos. Eu tinha uma renda livre mensal entre 20 e 25 mil reais todo mês. Eu tinha dinheiro, embora fosse crente, mas eu era arrogante. Eu era prepotente. Eu era orgulhoso e eu era doente de alma. Eu era melancólico, doentíssimo. Uma enfermidade de alma terrível. Em 3 meses Deus me tirou do fundo e me colocou no altar. Eu comecei na igreja ministrando louvor. Embora eu não canto nada, mas eu ministrava louvor. De ministrar louvor, me dada a condição de ser ministro da brecha juvenil. O que é brecha juvenil? É um culto de oração e intercessão que tinha no MI 2 horas da tarde de sexta-feira. Dava ali uma média de 1.000 jovens nesse culto. E eu passei a ser líder desse culto. Comecei a me aprofundar em ministrar cura interior. E hoje eu sou conhecido como um pastor que ministra cura de alma. Embora eu era doente. Eu tinha lepra na minha alma. Uma pessoa completamente difícil na alma, porque eu tinha um sério problema de dicção. Eu tinha vergonha de falar, irmãos. Eu tinha vergonha de me colocar em público. Eu tinha vergonha de fazer muitas coisas. Eu tinha vergonha das minhas pernas.
Eu tinha vergonha da minha fala. Eu tinha vergonha da minha cabeça. Eu tinha vergonha de muita coisa. Eu quero lhe dizer que o Deus que curou Naamã foi o Deus que curou a minha alma, a minha lepra. E eu quero lhe dizer que esse mesmo Deus vai te curar nessa tarde. Não importa o mensageiro. Talvez se fosse aqui nessa tarde ministrando para vocês o Marco Feliciano, ou o Silas Malafaia, ou o apóstolo Renê Terra Nova, ou o pastor Lucinho, talvez essa igreja estivesse entupida e não caberia tanta gente, e lá fora não estivesse mais vaga para colocar carro, porque tem muitas pessoas procurando experiências dos outros, mas não param para observar suas próprias experiências com Deus. Não importa o mensageiro, importa a mensagem. Esse homem estava passando por sérias dificuldades de alma. Naamã, a Bíblia diz que ele estava angustiado, diga angustiado. Mas a palavra também diz que a nossa justiça é como trapos de imundícies. O que mais faz falta na vida do ser humano? O que é que mais faz falta na sua vida? Talvez você tenha tudo o que você precisa, mas está faltando algo chamado paz. Os versículos 2 e os versículos 3 desse texto diz: e de Síria tinha saído bandas armadas, e tinha levado cativa da terra de Israel uma moça, a qual serviria a mulher do Naamã. Ela disse à sua senhora: se rogasse meu senhor ao profeta, diga profeta, que está em Samaria, ele sanaria a lepra do seu marido. Ora, o verso B diz: Deus permitiu que esta moça fosse levada em cativeiro e fora posta na casa de um leproso para lhe dar a mensagem de salvação. Tem pessoas aqui que Deus colocou em uma empresa, tem pessoas que Deus colocou aqui em uma fábrica ou um escritório para levar uma mensagem de salvação, e você não está aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu. Você não está aproveitando o que Deus está fazendo na sua vida, e por causa de uma dificuldade de alma que você tem, você não tem falado e não tem pregado o evangelho, como a palavra do Senhor diz: pregar o evangelho a toda criatura. Por que, pastor, que eu sou assim então? Porque talvez você carregue uma lepra na sua alma. E queridos, o que foi instruído a essa moça pelos seus pais, que estavam muito temerosos sobre o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, em dizer que há outros que poderiam ser servos de uma boa mensagem a este homem que estava passando por uma situação necessitada, o mensageiro do profeta. Diga: eu preciso ser mensageiro do profeta. Um deles, os mesmos, criados de Naamã, e o outro, o importante, que eles viviam naquele exato momento, não era os mensageiros, mas a mensagem que todos eles levavam: obediência. Diga obediência ou desobediência. Naamã disse ao rei o que esta moça havia dito. O rei da Síria mandou carta ao rei de Israel dizendo que o portador da mesma era um homem de muito valor, mas que ele sanaria a sua lepra. O rei de Israel sentiu-se incapaz. Talvez você está aqui nessa tarde e você se sente incapaz, assim como eu me sentia incapaz de me colocar à frente da igreja e de ministrar uma palavra às pessoas que estavam ali para ouvir essa palavra.
por causa de uma dificuldade terrível de alma, me sentindo incapaz. Mas eu quero lhe dizer que você pode estar aqui nessa tarde também, assim, se sentindo incapaz, mas o Deus que te chama é o Deus que te capacita. E eu quero lhe dizer que quando você abrir a sua boca, não vai importar o mensageiro, o que vai importar é a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra. E quando você abrir a sua boca, milhares e milhares e milhares de pessoas se renderão aos pés de Yeshua, e a casa dessas pessoas serão alcançadas pelo poder que vai sair da sua boca. Palavras de autoridade, palavras de vida, palavras de fogo, e o fogo do Espírito Santo tomará os lábios do profeta. Aleluia! Diga: eu sou um profeta nessa geração. Não tenha medo. Vença a sua dificuldade de alma. O Espírito Santo falou conosco nessa tarde e ele disse: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Não importa o que vão dizer de você, queridos, eu vou dizer algo que você talvez não concorde com o que eu vou dizer. Mas muitas vezes no Evangelho, nós temos que ser ridículos. Aqueles que não se expõem ao ridículo não terão conquistas. O pastor de vocês, ele é um pastor muito querido e amado pelo Brasil todo, se você não sabe. As pessoas se apaixonam por ele muito fácil. Mas ele não tem dificuldade de se expor ao ridículo. Ontem de noite ele fez isso aqui. Mas ele, com a atitude dele, conquista muitas pessoas. Meu pastor é power! Sim ou não? Você gosta disso? Gosta. E muitas vezes você vai ter que se colocar ao ridículo para poder conquistar. Afinal de contas, nós somos pastores de jovens. Embora nós já somos senhores, mas somos pastores juvenis. E muitas vezes você fica com a sua regra de ouro. Não, eu não gosto disso. Olha, queridos, eu louvo ao Senhor porque vocês são de uma igreja, fazem parte de uma igreja de pessoas curadas. Você tem um apóstolo curado, você tem uma apóstola curada, e você tem pastores de jovens curados. E eu louvo a Deus por isso, porque a maioria dos paulistas que eu conheço não tem o fogo que vocês têm. São pessoas fechadas, são pessoas frias, são pessoas que não se preocupam muito, ok? Mas vocês são diferentes. Meu apóstolo costuma dizer que nós somos a cara do nosso líder, e vocês são a cara do líder de vocês. Eu vinha falando com o Neto, agora no carro, quando ele vinha me trazendo, eu digo: Neto, o que aconteceu comigo é que ao longo desses 12 anos que eu sou amigo do pastor Nobo e da pastora Samara, eu fiquei muito próximo de vocês. E acaba que eu tenho uma relação eu não vou nem dizer de alma, mas uma relação de carinho muito grande com os discípulos de vocês. Então é como se eu fosse o tio, né? Eu sou o tio deles. E eu conheço todos pelo nome, conheço todos, né? Hoje o Fabrício almoçou comigo, né? Foi almoçar comigo, meu vizinho. E eu fiz um almoço para ele. Morram de inveja. Eu fiz um almoço e ele comeu conosco lá. Okay? Então eu tenho esse carinho, mas isso foi uma conquista de muito tempo, de muitos anos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Será que você está disposto a realmente deixar que Deus faça na sua vida aquilo que Ele tem para fazer? Ou você vai ficar aí perdendo o seu tempo por causa
de doenças de alma, de lepras de alma. Olha, queridos, quando Naamã chegou na casa do profeta, ele esperava ver o profeta sair ao seu encontro. Mas a palavra diz que Eliseu simplesmente disse ao seu ajudante que saísse e dissesse a Naamã que para receber a cura de sua lepra era necessário ele ir ao Jordão. Alguns aqui já foram ao Jordão. E Jordão tem uma água turva. Ele não é uma água límpida, uma água transparente, uma água limpa. Agora veja bem, Naamã, ele estava doente, estava leproso. Alguém estava dizendo para ele: eu sei qual é a cura da sua enfermidade. Mas o bicho era tão orgulhoso que ele questionou o moço do profeta. Ele disse: aqui na Síria tem 2 rios que são muito mais limpos. As águas são límpidas, elas são transparentes. Por que eu tenho que ir para essa água do Jordão e mergulhar lá completamente 7 vezes, como o profeta está dizendo, se aqui eu tenho água mais limpa? Assim, muitas vezes, somos nós que estamos doentes da nossa alma, temos lepra na nossa alma e temos um profeta sobre nós, chamado líder, chamado discipulador, que está dizendo: meu filho, faça dessa forma que você vai ser curado. E aí encontramos discípulos arrogantes, discípulos prepotentes, que no lugar de ouvir a voz do profeta, questiona conosco e diz assim: por que eu tenho que fazer isso? Agora me diga aí, se você estiver muito enfermo fisicamente e o médico disser que para você ficar curado, você vai ter que tomar banho de cobra todo dia, duvido se você não tomaria. Tomaria ou não tomaria? Só você, porque o resto não tomaria. Mas sabe por quê? Por causa de orgulho. A nossa alma, pastor Nobuio, que é muito orgulhosa, nós somos tristes, orgulhosos. Muitas vezes o discipulador diz assim: abra mão disso, que Deus vai te dar isso. E você diz: ele não é Deus, quer mandar na minha vida, não vou fazer isso não. Discipulador não manda em mim, quem manda em mim é Deus. Ué, e discipulador não é a boca de Deus na terra? O líder não é o chofar de Deus na terra? E Deus não está usando o profeta para falar com você? E muitas vezes o nosso orgulho vai questionar, como Naamã questionou. E Naamã disse: por que eu tenho que ir para aquela água? Se eu estou com lepra no meu físico, eu preciso de água limpa para ficar curado, e não de água suja. E o texto diz que ele questionou, mais uma vez, por causa de orgulho. Mas Eliseu simplesmente disse: ajudem esse homem. O verso 11 diz: e Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis aqui eu, como muitos de nós, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Outros sempre dizendo: mas é meu, isso é meu. O nome disso é egoísmo. As palavras sublinhadas aqui nesse texto que diz eu e meu são palavras egocêntricas, pessoas egoístas, assim como Naamã, egoísta, famoso, conhecido, mas doente, enfermo. Agora, antes que Deus faça um milagre grande na vida desse homem, as palavras eu e meu precisam ser conquistadas em nós. Tudo é dele, irmãos. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Nós nem somos mais pertencentes a nós mesmos, nós somos dele. Você entregou sua vida a Jesus, você é dele. E eu quero lhe dizer que ele vai fazer da sua vida o que ele quer.
tiramos algumas lições aqui nesse texto. Primeiro, a mudança de opinião. Alguém aqui já tomou uma decisão e depois mudou de opinião? Sim ou não? Eu o tempo todo faço isso. Eu tomo uma decisão e logo depois eu mudo de opinião. E tem pessoas que são opiniosas, elas morrem sofrendo, mas o orgulho não os permite voltar atrás. Uma pessoa dessa é extremamente doente de alma. Alguém aqui está entendendo? Essa palavra está chata? Você quer que eu pare? Você quer que eu continue? Era isso que eu queria ouvir. Deixa eu lhe dizer algo, queridos. O verso 12 diz que esses dois rios, Farfá e Abana, eram rios de Damasco, mas não são os melhores de toda a terra de Israel. Não eram os mais limpos, os mais límpidos. Por que não me lavar neles, disse Naamã? Porque se eu me lavar nesses dois rios, eu tenho certeza que eu também serei limpo. E sabe o que aconteceu? Ele ficou zangado. O texto diz que Naamã ficou chateado. Hashtag chateado. Ficou zangado. Olha, Naamã poderia ter poderia ter ido a qualquer rio, mas não sararia a sua enfermidade. Ele não seria curado dessa enfermidade. Naamã queria água clara. Ele queria água abundante, mas Deus queria águas turvas do Jordão. Deus, ele gosta de contrariar, sim, irmãos. Deus pega as coisas que não são para que sejam. Naamã estava confundido, mas com a simplicidade do remédio que o profeta estava apresentando ali a Naamã, segundo ele, faria algo que estivesse ao seu alcance. Mas Naamã não queria ir a águas sujas. O verso 13 diz: mas meus criados lhe aproximaram e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse alguma coisa grande, não faria? Quando mais está te dizendo, te lave nesse rio e será limpo. O verso 14 diz: então descendo, e mergulhou 7 vezes ao Jordão, conforme a palavra que o profeta de Deus havia lhe dito, a sua carne se voltou como carne de um menino, e Naamã ficou limpo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E assim, muitas vezes é no discipulado. Isaac, discipulador, líder, é profeta de Deus sobre a vida de uma pessoa. Muitas vezes nós ignoramos isso, não queremos ouvi-lo, porque a gente quer ouvir o que é bom. A gente quer ouvir o que conforta a nossa alma. Muitas vezes você saiu do seu lugar e criticou o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder, falou mal dele. Eu não vou nem perguntar aqui quem um dia já falou mal do seu discipulador, porque vai ser vergonhoso a resposta que nós vamos ter. Mas eu aprendi algo ao longo do meu tempo ministerial, de vida. Eu estou usando o teu gel, tá bom? Eu não te avisei porque tu não estava em casa, mas eu botei. E aí, nesse longo de quase 20 anos de discipulado, eu não ouvi tudo que eu queria ouvir do meu líder, que era bom. Eu queria ouvir o que era bom. Mas muitas vezes eu tive que amargar o que eu ouvia da boca dele e dizia: eu vou me submeter porque eu sou submisso. Mas não é o que eu quero.
Mas eu quero lhe dizer que todas as vezes que eu me submeti, eu tive vitórias em todas elas. Eu nunca tive uma derrota por obedecer o que o meu líder estava mandando eu fazer. Nunca tive. Eu só tive vitórias. Como tenho até hoje, porque mesmo não entendendo muitas coisas, eu me submeto a todas elas. E você que está aqui nessa tarde, muitas vezes leproso na sua alma, sempre questionando tudo por causa do seu orgulho. Ei, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vou até ficar aqui em cima, para que você possa olhar nos meus olhos. Pare de ser orgulhoso. Pare de ser soberbo. Deixa de ser metido. Isso está te maltratando, acabando contigo, e não vai te levar a lugar nenhum. Você quer ser muito usado nas mãos de Deus? Deus opera em coisas simples. Pessoas metidas, soberbas, orgulhosas, são pessoas doentes, almáticas, e não vão ter êxito ministerial nunca. Tem pessoas que estão aqui que ferem, mas não gostam de ser feridos. Liberam palavras que depreciam aos outros, de críticas. Olha, queridos, eu vou lhe dizer algo que eu aprendi ao longo da minha vida. Você quer ter vida longa? Respeite seu pai e a sua mãe. Você quer ter vida longa? Respeite as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Você quer ter vida longa? Se submeta ao comando de Deus. Você vai viver muito. Eu decidi, eu vou viver até 100 anos de idade. É uma decisão minha, eu quero. E a Bíblia diz que aquilo que o teu coração deseja, o Senhor vai realizar. Se você estiver em linha com a palavra de Deus, com os desejos e as vontades do Senhor, o Senhor vai conceder isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui nessa tarde é que esse orgulho que te mata, ele está oprimindo a sua vida. Esse orgulho que te mata, ele está maltratando as pessoas que vivem ao teu redor. Nós estamos lidando com muitos crentes orgulhosos, religiosos. E aí eu te pergunto, faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não grita na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não se submete à vontade de Deus? O verso 14 diz que Naamã mergulhou 7 vezes ao Jordão. A sua carne voltou a ser como a de um menino, Naamã ficou limpo. Que perfeita ilustração esse texto nos traz do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que a pele desse general tenha ficado como a pele de um menino, mas significa que não foi só uma limpeza física. Naamã, ele teve uma reforma na sua alma. Naamã, ele foi tocado na sua alma também, ele teve uma renovação externa. Ele foi tocado, ele foi renovado. Mas olha só, ele trocou totalmente a maneira de pensar, ele trocou completamente a maneira de ver, e ele trocou completamente a maneira de ele atuar. Agora veja bem, se Naamã teve essa decisão, o verso 15 diz: ei, aqui agora, conheço que não há Deus em toda a terra, a não ser o Deus de Israel. Rogo-te que receba um presente de seu servo. Irmãos, o mais lindo de tudo isso e desse texto aqui é que Deus quer nos usar para um ponto de reencontro entre Deus e o homem.
Deus vai te usar muito. Você vai ser esse ponto. Agora recorde que foi um testemunho de uma jovem que ajudou este homem a encontrar a solução do seu problema. Isto me indica que nunca vai importar a idade. Tem alguém aqui com 14 anos? Levante sua mão para que eu veja. Deus vai lhe usar muito na idade que você tem. Deus vai lhe usar muito na idade que você tem. Com 14 anos, Deus me usou muito. Com 15 anos, Deus me usou muito. Com 16, Deus me usou muito. Com 17 também. Eu não entendo alguns adolescentes que dizem: eu sou adolescente, eu tenho que curtir a vida. Eu curti a vida dentro da igreja, servindo ao Senhor, pregando a palavra, vivendo o evangelho de Cristo. E não me arrependo de nada disso. Eu não levo marcas no meu corpo de nada. Você sabe o que é um indivíduo que nunca quebrou um braço? Nunca quebrou uma perna? E eu nunca briguei na rua. Eu nunca briguei, irmãos. Eu nunca levei problema para dentro de casa. Por quê, pastor? Porque minha mãe não deixava eu ir para a rua. Ela não permitia nós irmos para a rua. Eu não sei soltar raia. Tu solta raia? Pipa. Era o sonho da minha vida. Eu não sei soltar a bila, bolinha de gude, não sei. Sabe qual era o meu brinquedo, irmão? Era brinquedo de pobre. Você sabe lata de leite ninho? Amarrava um cordão de uma para outra, subia em cima e ficava andando. Lembra disso? Meus carrinhos era lata de leite ninho, amarrava um arame, botava areia dentro e saía puxando. E quando eu queria um caminhão, eram 10 latas. Quem aqui viveu isso? Tempo bom, né? Hoje as crianças não saem mais do iPad, do celular. A minha filha é assim. Mas a gente viveu tempos bons. Nós éramos felizes e não sabíamos. Tivemos dificuldade nenhuma, irmãos. Apanhávamos tanto. Eu nunca apanhei tanto na minha vida quando eu era criança. Às vezes minha mãe batia na gente e eu dizia: por que eu apanhei? Não sei, mas vai apanhar se perguntar de novo. Ela estava na menopausa, hoje eu entendo. Era mudança de humor. O meu irmão aprontava, apanhava eu, meu irmão, minha irmã e meu irmão mais novo. Eu dizia a ele que faz as coisas erradas, a gente que apanha. E não fale não, que vai ficar de castigo. Sou apaixonado pela minha mãe. E tem muitos aqui que não valorizam isso. Se a mãe for bater, não me bate não, senão eu ligo para a polícia, quem tem que ser preso é você. Tadinha. Passei por tanta coisa que eu nem me lembro mais, porque eu morava com os meus pais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Naamã apanhou muito por causa de orgulho. Diga orgulho, soberba, me levam ao fracasso. Tem algum orgulhoso aqui para me orar nessa tarde? Tem algum soberbo aqui para me orar essa tarde? Ô povo curado, meu Deus. Só tem gente curada, né, Neto? Queridos, para terminar, está tão bom essa conversa, não está? Mas eu vou concluir porque nós temos horário, né, pastor? Oi? Mas já está chegando aqui ao final da mensagem. Alguém aqui tem um problema? Só os que têm problema, levante a mão. Não importa
o mensageiro. O que importa é a mensagem. Não se preocupe com o mensageiro. Se preocupe com a mensagem que o Senhor está trazendo para você hoje, nessa tarde. Encontrar a solução do seu problema. Isto indica qual a importância que Deus dá a você. Não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa o seu credo, não importa a sua preparação, a não ser o desejo e a sinceridade de querer ser usado pelo Senhor. Eu não estou falando isso, Mitch, porque eu sou amigo do seu pai e nem da sua mãe. Mas você é diferente. O Espírito Santo me diz que você vai tocar todo o Brasil. Você vai ser possuída pelo brilho da glória de Deus. Você tem pureza no coração, sinceridade no seu coração, e você não é normal. Você é diferente nesta geração. Eu tive aqui, a última vez que eu tive aqui, nem me lembro mais. Ano passado? Festival de inverno, foi isso mesmo. Mas esse ano, quando eu cheguei aqui e meus olhos bateram em você, eu estou vindo de 90 dias de jejum. E logo depois dos 90 dias, nós entramos em mais 7 dias de jejum. E quando eu bati os olhos em você, eu vi uma sebe protetora ao seu redor. Eu não lhe falei, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Mas eu perguntei ao Espírito Santo, o que significa isso? E o Espírito de Deus me disse que você é separada dele, porque você tem um legado sobre a sua vida. Como é o nome do filho do apóstolo? Gabriel. Ontem eu observava o Gabriel aqui. Eu acho que ele saiu, ele estava sentado aqui, está ali. Gabriel, você leva um legado sobre a sua vida. Lucas é o filho do Sandro, filho de outro pastor. Você tem um legado sobre a sua vida. A Águida, minha filha, tem um legado sobre a sua vida. Vocês não vão ser tocados pelo mundo. Vocês vão ser o reflexo da glória de Deus nesse mundo. Eu vim dizer para vocês aqui nessa tarde, Igreja do Avivamento, que Deus vai restituir a alegria ministerial de vocês. Tem pessoas que estão aqui, que vieram aqui, que se sentem fracassadas ministerialmente, porque não conseguiram mais romper, simplesmente estancaram ministerialmente. E aí estão presas nessa situação e dizendo que não querem mais, porque estão estancadas, porque discípulos foram embora, e discípulos estão indo embora. Hoje, eu estou no grupo de todos os 12 da minha esposa, e estou no grupo de todos os meus 12. E 12 da minha 12, da Cláudia, colocou num grupo hoje que estava deixando a equipe. Ela mandou uma mensagem pelo grupo: estou saindo, estou indo embora, estou indo me congregar na Assembleia de Deus, não consigo alcançar as metas aqui estabelecidas nessa equipe. Muito obrigado, pastor, pelo tempo de investimento. Muito obrigado, Cláudia, pelo tempo de investimento. Obrigado, irmãs, pelo tempo de investimento. Mas eu estou indo, irmãos. Discipulado não é uma casa que a gente aluga e se cansa dessa casa e loca uma outra casa para a gente morar. Discipulado é uma aliança que a Bíblia diz que meramente humana, ela é irrevogável.
A palavra que eu trago para você nessa tarde é que você não pode ser leproso de alma, porque discípulos estão indo embora, estão te largando, te abandonando, e você deixar isso tomar conta de você. Ei, você é precioso para o Senhor. Você é livre. Você não tem o direito de morrer por causa de discípulo. Você está proibido de morrer por causa de discípulos. Jesus já morreu. Ele pagou um preço. Mas eu quero lhe dizer que quando um for embora, 10 virão ao teu encontro. Mas não fique doente como Naamã, leproso de alma, por causa de pessoas e situações, porque o Senhor quer fazer de nós homens e mulheres inabaláveis, líderes de avivamento. Não sofra por causa de ministério. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não é a força do nosso braço, mas o Senhor vai nos acrescentar muito. Nós vamos ser visitados por uma unção de restauração, porque essa cura de Naamã aqui, ao meu ponto de vista, de teologia raso que eu tenho, se chama restituição. Você vai ser restituído, meu filho. Você vai ser restituída, mulher. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, e muito melhor em tudo. O Senhor está nos amadurecendo, viu? É muito bom fazer muitas coisas na nossa vida. Sim, é bom. É pecado ganhar dinheiro? É pecado ser rico? A palavra do Senhor diz que o dinheiro a tudo atende. Mas dinheiro sem uma alma curada, ele não serve para nada. Dinheiro sem uma alma livre não serve para nada. Isto indica que não vai importar a idade que você tem, se você é feio ou bonito, não importa nada disso. Ontem o pastor Jonatas falou aqui à noite que tem duas coisas que as pessoas nos respeitam. A primeira é ter dinheiro e a segunda, influência. Eu vou para um terceiro ponto de vista. Quanto mais unção você tiver, mais respeito você terá. Quanto mais cheio de Deus você for, mais respeito você terá. Quanto mais vida de Deus você tiver, mais respeito você terá. Eu estou diante de homens e mulheres que vão mudar a história dessa igreja, que vão mudar a história da sua família, que vão mudar a história de Campinas, que vão mudar a história de São Paulo, que vão mudar a história de Brasil. Mas primeiro, vão mudar a sua própria história. Quem é você? Como vai a sua vida? Como estão os seus sentimentos? Como Deus pode te ajudar nessa tarde? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu quero ouvir sua voz dizendo isso. De tudo que sou, mais forte declare. Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
as águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando meu eu quero ouvir a igreja cantando. Mistura como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Levante sua voz e declare: Senhor, declare isso e mergulhar nas asas do teu amor. Diga: me purifica. Me purifica. Eu quero ser livre como Naamã no teu poder. Deixa eu dizer uma coisa. Pessoas entraram nesse lugar precisando dessa cura. Mas antes de pedir para que você mergulhe 7 vezes nesse rio, eu quero perguntar aos nossos visitantes que aqui vieram, se essa palavra falou com você, e você sinta muito desejo e necessidade de ser curado das suas enfermidades de alma, e pode dizer assim: pastor, essa palavra entrou no meu coração, e eu quero essa cura desse Deus que o Senhor está falando, e eu quero entregar a minha vida a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que deseja isso?